Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao Insights, o nosso podcast aqui, oferecimento do Hospital Digital, nosso podcast da Vita. Hoje a gente está num formato diferente aqui para falar da nossa pesquisa de benefícios. Devo dizer que eu estou super animado. Eu sou o Gabriel, sou o host de vocês, sou líder de marketing e conteúdo aqui da companhia. É um prazer falar com vocês hoje. Estou super animado. A gente está aqui com pessoas incríveis, né? Esse podcast é um oferecimento do Hospital Digital, nosso produto de coordenação de cuidado e saúde digital, tá? Hoje eu estou com pessoas fantásticas aqui, tá? Antes de falar deles, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores da pesquisa de benefícios. Gostaria de agradecer o Tomás da Vic, o Renan da Férias & Co, o Michel e o Rafael da Vixtin e o Rafa da Humanos também, que apoiaram a nossa pesquisa, ajudaram na distribuição. Foram mais de 150 respondentes em uma pesquisa que tem, em média, 12 minutos de resposta. Então, de fato, é uma população considerável. Então, muito obrigado a todos os apoiadores. E hoje eu estou com ele, Brunão, nosso líder comercial, sócio. Bruno Ipe, tá? Formado na PUC São Paulo, com pós na FGV, em Administração Clínica, Hospitalar, Indústria da Saúde, com mais de 10 anos de expertise no mercado de saúde, corretagem e consultoria. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Gabi. Prazer estar com vocês aqui e poder contribuir um pouquinho também. Show de bola. Eu estou também de modo remoto com a Elisa. Elisa é coordenadora aqui do time de enfermagem, tem especialização em auditoria em serviços de saúde pelo Albert Einstein, mestrado pela USP em organizações de saúde. Bem-vinda, Elisa. Muito obrigada, Gabi. Obrigada, Bruno. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, devo dizer que eu estou super animado para falar sobre esse tema aqui, sobre essa pesquisa de benefícios, né? Esse é o primeiro passo do nosso podcast, do nosso webinar Insights, em que a gente vai levar para os RHs, para os profissionais de recursos humanos, benefícios, para as lideranças das empresas, insights poderosos sobre o mercado de saúde como um todo. Então, agradeço todos que possam deixar o feedback para a gente, tá? Então, se vocês puderem mandar nas nossas redes sociais, falar conosco e dar o feedback sobre o conteúdo, vai ser muito valoroso para a gente fica muito feliz, porque a ideia é que a gente tem um hub de conteúdo, né? Então, com esse hub de conteúdo, a gente gerar valor para o mercado, gerar valor para quem, de fato, paga a conta do plano de saúde no país, que são vocês que estão aqui, né? Então, eu estou super feliz, super animado. Vou começar com alguns dados aqui, começar esse bate-papo extraordinário aqui com o Bruno e com a Elisa. Bom, falando um pouquinho da pesquisa, nós tivemos mais de 650 mil colaboradores somados aí que foram impactados por essa pesquisa, 1.200.000 vidas, então é uma amostra considerável. 57% das empresas acima de 200 colaboradores, sendo que 80% é do Sudeste, majoritariamente empresas de tecnologia, 30% de empresas de tecnologia, 12% de indústria e aproximadamente 13% entre consultoria e educação. Então, o objetivo dessa pesquisa é, de fato, a gente dar um panorama para os profissionais de recursos humanos e para os profissionais que estão envolvidos no mercado de saúde sobre como está o mercado no que tange a benefícios, né? Não só o benefício saúde, mas vários outros benefícios que as empresas oferecem. Até para aproveitar, é muito bom isso, porque você traz e você norteia o RH para ascendências, né, do que está acontecendo no mercado. Então, muitas vezes, quando a gente conversa, está diretamente com o RH quer saber o que as outras empresas estão fazendo. Às vezes, eles acabam se sentindo um pouquinho sós, né, nas tomadas de decisões tão importantes que são para a companhia, né? Então, acho que trazer essa pesquisa traz mais clareza, mais segurança também nos próximos passos que os RHs e a companhia devem tomar, né? Maravilha. Eu acho que assim, o mundo hoje, a gente sempre fala que dados é o novo petróleo, né? Só que a gente esquece que o petróleo sem refino, ele não adianta de muita coisa.
Então, o nosso objetivo aqui, além de trazer insights, além de trazer esses dados para vocês, é refinar o dado e trazer insights de pessoas que responderam, que vivenciam os desafios de recursos humanos, né? Então, começando aqui com alguns dados relevantes da pesquisa, 96% dos respondentes oferecem plano de saúde nas empresas, tá? E um outro dado que eu achei muito interessante é que 83% oferece algum tipo de benefício complementar, seja academia, saúde mental, flexibilidade e outros benefícios que, porventura, as empresas oferecem. Então, aqui, a gente já começa a ver uma mudança no mercado, né? O Bruno está há mais tempo aí nesse mercado do que eu. Bruno, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre essa característica, né, do mercado. Então, poxa, eu imagino que alguns anos atrás a gente não tinha essa característica de benefícios complementares. Qual que é a sua visão? Como que você enxerga isso? Perfeito. Eu lembro quando a gente apresentava a pesquisa de benefícios, né, era até nessa escadinha, mas era plano de saúde, plano odontológico, e logo em seguida vinha vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida. Benefícios complementares a gente não encontrava, né? Academia, flexibilidade, benefício medicamento, está surgindo, está se tornando mais forte, mas não tinha. Então, maravilha, né? Porque novas empresas, o RH está tendo esse entendimento tão importante que precisa agregar a parte de benefícios com algo a mais do que apenas o plano de saúde odontológico, que já é maravilhoso, né? Então, é uma tendência que cada vez mais deve se igualar aos níveis de plano de saúde e odontológico também. Muito bom, muito bom. Um outro dado que eu achei super interessante da pesquisa, né, é que 71% oferecem o plano de saúde compulsório, né, dos RHs entrevistados, e 29% por adesão. Né? Então, é uma característica que nós estamos vendo na mudança do tipo de contrato, né, na contratação do plano de saúde. Elisa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como que você enxerga essa mudança na contratação do plano de saúde. Inclusive, já queria trazer um outro dado que eu achei muito interessante. 27% dos respondentes custeiam um plano de saúde para pelo menos um dependente. Esse número, alguns anos atrás, pelas pesquisas que nós fizemos, ele era muito maior, né? Então, Elisa, como que você enxerga isso? Por que essa mudança do tipo de contrato, do modelo de contratação por parte das empresas e dos profissionais de recursos humanos? Gabriel, eu acho que essa tendência na mudança é porque a saúde está cada vez mais cara, né? Eu acho que isso pesa um pouco para as empresas, principalmente para os RHs que fazem a gestão, né? Além da folha de pagamento desses benefícios, principalmente o benefício de saúde. Então, uma medida que eles conseguiram tomar aí foi a mudança desse tipo de contratação. E a questão de hoje não se ofertar mais, né, o plano de saúde para os dependentes, que há alguns anos as empresas forneciam de forma meio que gratuita, depois, com o passar dos anos, foi subsidiando uma parte desse benefício, hoje não mais. Então, o que a gente vê é que a maioria dos colaboradores, aí os titulares dos planos, acabam tendo que pagar 100% para os dependentes, é por conta desse aumento dos custos em saúde. Mas muitas vezes, né, eu coloco isso, né, principalmente como uma auditora e até como você me apresentou, por uma forma de um uso desenfreado e muitas vezes desnecessário, por uma falta de orientação, de uma coordenação desse cuidado que a gente busca cada vez mais hoje em dia. Então, os RHs estão optando, né, por não custear mais isso como um benefício. Em contrapartida, é uma forma também complicada na retenção dos talentos dentro da empresa, porque isso pesa hoje em dia, né? O que as pessoas querem é acesso a um cuidado de qualidade. E até interessante, né? Porque o terceiro maior desejo do brasileiro hoje é plano de saúde. Então, o primeiro é moradia própria, o segundo é educação e o terceiro é plano de saúde. Então, quando a gente começa a ver esses gráficos do que o número de adesões está aumentando ou de dependente ele está contribuindo mais do que contribuía no passado, isso é preocupante, né? Eu acho que é o sonho de todo o RH, o sonho de toda empresa poder contribuir, poder pagar 100% para o plano de saúde, para toda a companhia, né? E não deixar essa questão de adesão, mesmo ou de adesão, porque tem uma questão também do plano de extensão. A partir do momento que a empresa oferta o plano via adesão, gera um passivo também atuarial para a companhia muito grande através da Lei 9656, né?
Então não é um desejo, porque não traz retenção, ao mesmo tempo tem uma questão atuarial aí que pode prejudicar a companhia, né, muito sério. Mas aqui, em termos dos dependentes, é muito difícil, né? Se você pega um ticket médio de uma operadora de saúde, de uma seguradora, como a gente viu no slide anterior, que hoje a prevalência dos nossos clientes que responderam à pesquisa é uma Bradesco, é uma Amil, é uma Seguros Unimed, o ticket médio que a gente encontra é em torno de R$500, R$600. Então, como o titular consegue arcar isso para o seu dependente, às vezes para sua esposa, para o seu cônjuge de mais 2 filhos? Então, é realmente muito difícil, né? Se não houver um controle de gastos, de custos, isso só tende a aumentar essa disparidade, né? Muito legal, muito interessante. E uma coisa que eu acho que é bacana a gente complementar, né, é que quando a gente pensa nessa modalidade de contrato, você falou muito bem sobre a Lei 9656 e a extensão do plano, né, a gente vê que muitos clientes, muitos respondentes, hoje sofrem um passivo muito grande, né, em relação a isso. Então, a contratação do plano, ela permeia muitos aspectos que, às vezes, a gente negligencia, né? Às vezes a gente pode, o contratante ele pode negligenciar, mas que, no fim das contas, faz uma grande diferença, né? Gabi, até aproveitar também, como consultoria, é interessante ressaltar que estratégias que existem para viabilizar esse custo 100% do plano. Às vezes a empresa está com um plano nacional, mas será que não vale regionalizar certas localidades para baixar o custo médio e a empresa conseguir ofertar nisso? Então, muitas vezes a gente está com o RH, a empresa, Bruno, eu quero arcar, eu quero colocar 100% para o meu titular, 100% também para os dependentes, como que a gente faz? Olha, mas você tem nessa região aqui, que é de São Paulo, o pessoal é mais fábrica, ou não costuma mais sair de São Paulo, por que não regionaliza? Você baixa o seu ticket médio, às vezes coloca um fator moderador, que é a coparticipação, que a gente vai falar um pouco mais para frente também. Então, existe, através da consultoria, isso a gente preza muito aqui na Vita, trazer possibilidades realmente para que a empresa consiga ofertar esse benefício. Né? Boa, excelente. Puxando já o gancho de coparticipação que você trouxe, né, 78% dos respondentes possuem entre 20% e 30% de coparticipação. A gente enxerga, né, acho que até o próximo slide que fala um pouco mais disso da distribuição, a gente enxerga que as empresas elas vêm ano após ano aumentando a coparticipação, aumentando esses fatores reguladores que você comentou. Elisa, qual que é a sua visão sobre isso, né? O quanto isso pode ser benéfico para o RH, para a empresa, e até que ponto isso pode ser prejudicial, né? Como que você enxerga isso? Quais são, mercadologicamente falando, quais são os principais pontos que você enxerga quando a gente olha para esse fator que é a coparticipação? Gabriel, acho que reforçando o que você disse, ano a ano, né, a coparticipação vem sendo implementada aí como um fator moderador, na medida de tentar frear os custos em saúde, e não acho que ele pode ser só encarado, né, do ponto de vista de saúde mesmo, médico, como um fator para frear os custos, né, eu acho que a educação vem em primeiro lugar. Para o RH é um ponto positivo, porque ajuda a custear um pouco, né, desse sinistro, e tendo em vista se é uma empresa pré-pagamento aí dos custos em saúde mensal, que já tem de previsibilidade, mas quando a gente olha do ponto de vista do beneficiário, do colaborador, do seu familiar, eu entendo que dependendo é um fator que complica, né? Muitas vezes você dá o acesso porque você dá o benefício, mas quando você impõe uma coparticipação alta, que dependendo do salário, né, mensal daquele colaborador, o uso dele, de um familiar, vai pesar 30% numa consulta médica, 15% a 20% numa passagem em pronto-socorro, você pode acabar não permitindo que ele tenha esse acesso ao cuidado, né? Então, acho importante que os RHs, à medida que implementem, coloquem a coparticipação, que mensalmente observe qual é a tendência de utilização dessa sua carteira. As pessoas, de fato, não estão usando, né? Quando a gente faz uma análise anual, qual o percentual da população que usou o plano de saúde? Porque não usar também é ruim, né? A gente não quer que use demais de forma desnecessária, mas a coparticipação como um freio dessa utilização também é complicado, porque quando a pessoa às vezes vem adoecer, aí o custo é muito maior para a empresa.
Elisa, e até tem uma questão, né? Tem empresas que têm a questão da contribuição, então o colaborador contribui mensalmente e, além disso, tem a coparticipação, né? E aí isso aí fica praticamente inviável para o beneficiário, né? Mas é engraçado, Gabi, lembrando da tendência do passado, porque o passado, poucas empresas tinham a coparticipação, né? As que tinham era 20% no máximo, era 10% ou 20%. Hoje você olha, a empresa já na conversa já fala de 30%. Então foi uma drástica mudança que a gente teve, e com certeza isso pesa no bolso do beneficiário. A empresa, quando a gente conversa com os RHs, elas ficam preocupadas sempre que a gente está em negociação, em reunião. Há essa conversa, Bruno, mas como que o nosso colaborador ele receberá essa informação que estamos aumentando a coparticipação, né? Então isso vem junto até com a nossa parte de consultoria, além de traçar essa estratégia, também na parte de comunicação, né? Então como comunicar o beneficiário? Então, em termos de mercado, de tendência, tem propostas hoje de operadoras, muito hoje para empresas de pequeno e médio porte, que ela já sai com coparticipação de 30%. Então não existe nem a possibilidade de não contratar Copay, ou nem de 20%, já sai com o fator moderador de 30%, né? Então a empresa ela precisa saber quais são os seus limites. Existe uma outra possibilidade também, que é uma limitação na coparticipação. Então você tem coparticipação de 30%, mas você tem um limitador, um valor limite. Se bate aquele teto, o beneficiário ele não recebe mais, e isso acaba não trazendo maior previsibilidade para ele nos gastos que ele está tendo, né? Então, quando a gente fala até de coparticipação de 30%, depende de cada fornecedor, de cada prestador, né? O beneficiário muitas vezes não sabe quanto ele está gastando, né? Muito bom. E Bruno, só reforçando aqui o que você disse, quando a gente fala desse detalhe, né, da consultoria, de ser consultivo também para o cliente, eu acho que é isso. O que a gente quer, né? Qual é o caminho que a gente deseja que esse beneficiário percorra? Então, mesmo que tenha, às vezes, a coparticipação, existe um modelo, né? Eu vou colocar um ambulatório, eu vou dar acesso a algum tipo de saúde que vai fazer uma coordenação mais efetiva. Então, muitas vezes as empresas estão optando por tirar a coparticipação de alguns serviços para garantir, né, o engajamento desse beneficiário no acesso ao cuidado e no autocuidado, que eu acho que é muito importante. É um fator moderador, mas não pode também moderar muito. Né? É verdade, Elisa, que não pode restringir o acesso à saúde daquele beneficiário. Perfeito. Maravilhoso. Gente, quando a gente conversa com gente que entende do assunto, outros 500, né? Então... Dá vontade de ficar aqui. Eu tô numa aula aqui. Bom, e aí, assim, a gente está falando sobre estratégia de benefício, né? No final das contas. E tem um dado aqui que eu achei muito interessante, que 65% dos respondentes dizem ter uma estratégia de benefícios bem definida. Só que, né, quando a gente olha para esse dado no restante da pesquisa, muitos outros dados vão de contraponto com esse, e aí a gente vai até comentar um pouco mais sobre isso, né? Um dos pontos que os RHs, né, que os respondentes da pesquisa consideram essenciais, como essencial na estratégia de benefícios, é a redução do turnover. Então, 70% dos respondentes considera que ter uma boa estratégia de benefícios reduz turnover. Como que vocês têm visto isso no mercado? De fato, benefício mantém o colaborador engajado, mantém ele dentro da empresa, ou não, passou já esse tempo, né? A gente tem muito cliente de tecnologia aqui, né? E quando a gente olha para a estratégia de benefícios de empresas de tecnologia, são estratégias muito bem definidas, né? Então, a empresa tem muitos benefícios, oferece muita coisa, ainda assim tem um turnover muito alto. Então, eu queria deixar essa provocação e esse pensamento aqui mesmo, Bruno, Elisa, queria que vocês contribuíssem sobre isso. De fato, os benefícios em 2024 reduzem turnover ou é uma percepção que a gente tinha do passado e ela se mantém em 2024? Como que é a visão de vocês sobre o tema? Quer começar, Elisa? Bora lá, Bruno. Eu acho que ter a cesta do colaborador ali, né, com tudo que ele tem direito e acesso, muitas vezes é algo que
a gente acaba impondo, né, Gabriel? Que os RHs acham que aquilo é importante, acaba impondo e ofertando para o seu colaborador. Será que a gente escuta o que é importante para o colaborador? Eu acho que a tendência desse ano, principalmente também ao longo, né, desse segundo semestre que logo se inicia, e para 2025, é um comprometimento ativo que a empresa precisa ter com a saúde desse colaborador e também com o bem-estar. Eu acho que a gente está falando muito agora dessa questão do bem-estar em saúde. A gente vai abordar, acho que, outros pontos da pesquisa aqui, principalmente relacionados à saúde mental. E esse turnover muitas vezes não está associado. Às vezes você tem um bom benefício, um bom plano de saúde, mas em contrapartida você não tem, às vezes, um ambiente seguro, você não tem outras ações voltadas para esse bem-estar, né? O brasileiro tem uma jornada muito exaustiva de trabalho, a gente trabalha muito comparado com outros países da América Latina, Europa, né? E América do Norte. Então, em contrapartida, o que a empresa está oferecendo? É uma academia? É um benefício para a cultura? É a redução da jornada de trabalho ao longo da semana? Então, eu acho que são outras coisas que precisam contribuir para esse bem-estar, Gabriel. Bruno, traz a sua visão aí, meu amigo. Boa, eu falaria assim, a estratégia realmente está bem definida? Porque muitas vezes a empresa ela faz a estratégia, mas aí no meio do caminho não planejou o budget para aquele reajuste. Isso é tão comum com os RHs, né? Colocou num budget do reajuste 10%. Só que o próprio VCMH, dependendo da operadora, ele tem 18%, 19%, 20%, e ainda tem o reajuste técnico, né? Então tem o da moeda, tem o reajuste técnico porque estourou a sinistralidade, porque não tem uma boa gestão de saúde, e aí toda aquela estratégia se desconfigurou, né? Então a estratégia está definida desde o seu planejamento do que vai ser o seu reajuste para o próximo ano, de uma forma realmente verídica, né? De acordo com a realidade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes fez um planejamento, mas vem aquele reajuste, o reajuste é em cima do seu segundo maior custo da empresa, então o primeiro é folha de pagamento, o segundo é planos de saúde, então aquela estratégia se desconfigurou logo no começo do ano. Então a empresa já não consegue ofertar mais aquele benefício academia, ou aquele investimento na saúde mental, precisa correr atrás de uma nova consultoria, porque a antiga não fez uma boa gestão de saúde. Então, realmente, sabemos qual que é a estratégia está bem definida para a empresa durante todo o ano. E nessa estratégia envolve também os beneficiários. Sabem quais são os benefícios que nós estamos ofertando? Existe o engajamento, então eu entendo que a estratégia ela é muito além do que apenas colocar no papel, né? Vai para a própria execução. E com relação ao turnover, eu respondo assim, se a gente realmente fosse buscar alguma outra empresa, e a outra empresa tivesse um benefício de saúde que fosse menor do que nós temos hoje, arcando com o nosso dependente, será que a gente iria? Eu não sei. Eu tenho certeza que o plano de saúde, ele retém, sim, e faz diminuir o turnover. Então, novamente, para você contratar um plano de saúde na sua pessoa física, ou se você você tem a sua própria empresa de 4 vidas, sua empresa familiar, é muito caro. Se o ticket médio é R$600 para as grandes empresas, para a pessoa física vai lá mais de R$2.000, obviamente dependendo da categoria do plano. Então a pessoa vai pensar 2 vezes, Gabi, antes de querer sair. Então sim, eu entendo que é importante, é uma preocupação sempre das nossas empresas, quando a gente conversa, poxa, como que o colaborador ele vai se sentir? Será que ele vai se adaptar bem? Vai ter mudança de rede credenciada, de médicos? Então, tudo isso é um cuidado que eu sempre vejo que os RHs têm, sim, para poder evitar o turnover e aumentar a retenção. Muito bom, muito bom. Muito legal, gente. E eu acho que assim, né, fazendo um complemento também que vocês trouxeram, pós-pandemia, a saúde ela virou uma prioridade, né? Então, as pessoas elas passaram a olhar mais para a saúde. No passado, o jovem de 20 e poucos anos, né, que hoje é a força de trabalho, é a geração Z, né, no passado, esses jovens, eles não olhavam para a saúde da forma que eles olham hoje. Então, hoje a gente tem uma geração que está ingressando no trabalho, no mercado de trabalho, está virando já a força de trabalho mais relevante, que é a geração Z, que ela ingressou no mercado de trabalho pós-pandemia, ou durante a pandemia. Então, o jeito de consumir saúde também mudou muito. Eu acho que
o plano de saúde, os benefícios, principalmente voltados à saúde e bem-estar, eles têm um peso muito grande quando a gente olha para essa geração Z, que é a geração que movimenta o mercado, né? Ou está se tornando a geração para movimentar o mercado. Então, acho que é muito importante as empresas terem essa visão. Poxa, o quão importante é aquele benefício para a geração que vai construir a sua empresa no longo prazo. Então, sempre olhar para o longo prazo, eu acho que é um ponto super relevante também. E conhecer a sua população. Conhecer a população. Isso é necessário. Né? Se você conhece a sua população, se você escuta eles, né, você vai ser muito mais assertivo na escolha do seu benefício. Né? Então, não adianta aumentar a cesta de benefícios se os seus beneficiários eles não vão criar uma empatia ou não vão utilizar. Agora, se você entende, você emplaca um benefício, vai existir um engajamento. Muito bom. Muito bom. Vamos de chat, tem pergunta no chat? Não? Não? Então, perfeito. Façam perguntas. Se vocês quiserem, a gente responde aqui, é bom estar interagindo também. Boa. Maravilha. Gente, então, aqui, olhando para a estratégia de benefícios, acho que a gente falou sobre redução de turnover. E tem um outro ponto que agora a gente vai entrar num universo aqui gigantesco, que é 71% dos respondentes, eles enxergam, né, a saúde mental como um ponto relevante para a estratégia de benefícios. Tá? Então, estresse, burnout e saúde mental. E aí, quando a gente olha para a saúde mental, né, eu acho que é um ponto super importante, porque, de novo, né, voltando para a geração, né, a gente vê a saúde mental de uma forma, essa nova geração enxerga de uma outra forma, né, e aí um dado que é super interessante, né, e aí eu acho fantástico aqui os números, 71% consideram a saúde mental um ponto relevante para a estratégia de benefícios, só que só 28% oferecem um benefício diretamente atrelado à saúde mental. Então, é um contraponto, né? A gente enxerga valor, mas não oferece. E aí, existem N motivos para isso acontecer. Custo, disponibilidade, fornecedor, enxergar valor, assim, tem muitos fatores. Por que isso acontece? Bruno, Elisa, o que acontece com o mercado, né? Queria ouvir um pouquinho vocês. Pode falar, Elisa. Gabriel, pode falar, Bruno. Pode começar. Boa. Assim, eu acho que tantos fornecedores, né? Acho que eu entendo um dos motivos dessa questão da burocracia, são todos fornecedores que a empresa ela precisa lidar. Então eu preciso ver a consultoria, eu preciso ver a empresa de vale-refeição, de alimentação, seguro de vida, vou ter que contratar uma outra empresa de saúde mental também. Então, eu acho que isso acaba inviabilizando, obviamente, todos aqueles custos que eu falei no começo também. Então, a empresa já tem um planejamento financeiro. Às vezes, não faz um planejamento financeiro para a saúde mental. Mas, muitas vezes, a empresa não sabe que o investimento na saúde mental traz um retorno de 6 vezes na produtividade do beneficiário. Então isso é muito importante. E é muito triste, Gabi, quando a gente conversa com os RHs, eles falam de todos os casos de burnout que está tendo. Tentativas de suicídio, o próprio suicídio. Então, nós, como responsáveis pelas empresas, a gente tem que ter essa ciência que a gente precisa parar, a gente precisa investir na saúde mental, a gente precisa ter parceiros realmente muito qualificados que vão trazer esse acesso e comunicar à empresa da importância de fazer uma terapia, da importância de se cuidar, porque senão é uma geração que está se adoecendo muito. E obviamente isso vai se refletir na empresa, a gente vai perder vidas de uma forma desnecessária. Então eu entendo que essa parte são muitos torcedores e esse custo tem inviabilizado realmente a contratação pela parte dos RH. Legal. Ô Elisa, antes de você pegar para responder, né, tem esse dado que o Bruno trouxe, ele é fantástico, né? Então, a OMS fala que a cada $1 investido em saúde mental dentro das empresas, 4 a 6 dólares retornam em produtividade. Então, é comprovado que investir em saúde mental gera ROI, gera retorno sobre o investimento, né? E aí, eu vou levantar a bola aqui para você, Elisa.
o que é saúde mental, né? Falando aqui, as empresas, elas têm uma dificuldade de oferecer esse benefício, né? A gente sabe que é muito importante, porque a OMS já divulgou o dado, né? Mas o que é saúde mental no final das contas, né? Poxa, saúde mental é você fazer terapia? O que é saúde mental? O que é saúde emocional? Acho que são pontos de reflexão que eu queria trazer aqui para a mesa, e você, como profissional de saúde, acho que pode contribuir bastante. Gabriel, você tocou num assunto muito importante que ainda é um tabu, né? Só vou puxar, assim, rebobinar um filme aqui. Quando eu falava com os RHs há 3, 4 anos atrás, que a gente já começava a ver um aumento, né, das terapias, das psicoterapias, dentro da análise do sinistro, já era, mas o que acontece? Está todo mundo doente? As pessoas estão ficando loucas, né? Porque ainda tem um estigma muito grande com relação a isso. Então, quando a gente fala de saúde mental, é a gente se sentir bem emocionalmente, para que a gente seja produtivo, não só no ambiente de trabalho, mas também no seu convívio social, familiar, né? Então, a gente conseguir ponderar as emoções aí de uma forma que a gente esteja tranquilo, para dar conta de tudo, desse universo maluco que é a nossa vida. E você tocando nesse ponto me traz agora uma coisa muito interessante, principalmente para os nossos clientes RHs que estão aqui conosco hoje, que foi sancionada agora, final do mês passado, a Lei 14.831, que fala dessa questão da saúde mental no ambiente corporativo. Isso eu acho que vai ser um grande marco para as empresas, né? E elas vão ter a oportunidade aí de liderar pelo exemplo. Então, hoje as pessoas querem um ambiente de trabalho acolhedor para que eles também sejam mais produtivos. E quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Então, acho que essa lei vem para ajudar as empresas aí a implementar ações, né, e programas dentro da empresa que ajudem o colaborador nesse quesito da saúde mental. É uma detecção precoce desse problema de saúde mental dentro das corporações. Então, a gente precisa, não é só dar o acesso. Então, quando o Bruno falou, muitas vezes as pessoas se veem perdidas pela infinidade, né, de prestadores à sua disposição. Outras empresas já não têm essa disponibilização, essa oferta, né? E eu falo que tem que ser uma oferta com qualidade, porque a gente precisa saber reintegrar essa pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente familiar. Então, as empresas vão precisar trabalhar, além do acesso e do apoio psicológico e psiquiátrico a esses colaboradores, também capacitar a sua liderança, como se eles fossem um brigadista da saúde mental, né? A qualquer mudança desse colaborador ali no ambiente de trabalho, é saber pescar se aquilo pode ser algo associado à sua saúde emocional. Então, a gente precisa saber trabalhar isso para que as empresas, né, desmistifiquem isso. Eu falo que a liderança é a peça-chave. A partir do momento que a liderança oferece apoio e incentivo para que essa pessoa cuide da sua saúde mental e emocional, né, todos os outros colegas no ambiente de trabalho vão pelo mesmo caminho. Então, incentivar a alimentação saudável, a prática de atividade física, né, o cuidado, a importância da gente ter um terceiro, né, trazendo ferramentas para que a gente saiba lidar com essas dificuldades do dia a dia. E é exatamente isso, Elisa, você realmente dá esse acesso, e o Hospital Digital ele vem muito para isso. Então, sempre que nós colocamos isso para o nosso cliente, para o RH, nosso interlocutor, tá, como que a gente faz? O Hospital Digital. Então, o Hospital Digital ele vai trazer esse acesso para o seu beneficiário. Ele vai ter no WhatsApp, poder falar com o time de saúde dele a qualquer momento. Poder marcar a consulta dele, poder fazer a terapia dele. É isso que nós precisamos, né? E pelo Hospital Digital, ao mesmo tempo, você centraliza o cuidado da saúde mental com o corpo também. A gente sempre fala, não separe o corpo da cabeça, né? Às vezes você tem um prestador somente para a saúde mental, e aí você tem outro para o corpo, né? Toda a rede médica. Que na vida nós unificamos. Trouxemos acesso 24/7, nós trouxemos os melhores profissionais da própria vida para que o beneficiário ele possa ter esse cuidado, né? Para que ele se sinta num ambiente seguro, para poder fazer as suas consultas, para poder realmente colocar as suas angústias, e a gente assim poder ajudar a empresa a tratar desse assunto, que ele é muito sério. Ele é muito sério, ele é muito triste, dependendo do desfecho, mas que existe esperança e existe realmente um caminho que a gente tem obtido muitos resultados positivos com os nossos clientes.
Muito bom, muito bom. Ô, Bom, Gabriel, só Gabi, isso aqui já deu um aproveitando o corte, né? gancho, Então já vamos aproveitar, já vamos fazer um corte aqui com a frase do Brunão, porque já virou corte, Bruno. Diga, Eli. a isenção da coparticipação para as psicoterapias, né? Alguns clientes já estão adotando, né, essa questão da isenção da coparticipação como uma forma de engajar o seu colaborador neste autocuidado. Então, fica aqui também, né, uma tendência que a gente tem visto de alguns clientes já com relação a isso. Vou até pegar mais um ganchinho, Eli, essa questão da isenção. O que nós temos visto? Uma tendência das operadoras em tirar o reembolso para terapias. O que significa? Que isso vai inviabilizar mais a prática das terapias. Então, o beneficiário ele tem o seu psicólogo, né, de confiança. Então, isso vai trazer para que ele busque na rede, mas muitas vezes ele não vai estar confortável em fazer na rede da operadora. E aí, nisso, ele pode deixar de fazer. Então, os RHs precisam estar atentos com essa movimentação e buscar parceiros, né? Novamente, hospital digital não há essa necessidade, uma vez que nós temos os nossos próprios psicólogos. Tá? A gente entende o lado da operadora, né, porque precisa realmente minimizar os custos, mas a gente não pode deixar de dar esse acesso para os beneficiários. Boa, excelente, gente. E fazendo um jabá aqui do nosso hub de conteúdos, a gente tem um podcast, como chama, Gabi, o podcast? Qual que é o nome? Papo com a CEO. E tem o Papo com a Psico também, com a Sofia. Então fiquem atentos aí às nossas páginas, ao nosso canal no Spotify, porque lá a gente vai levar temas sobre saúde mental, sobre saúde emocional, muito para ajudar as pessoas, né, para ajudar a população. E falando sobre esse tema, eu acho que, só fazendo um complemento ao que vocês trouxeram, saúde mental, para mim, é saúde, né? Acho que saúde mental é saúde. Então não adianta nada você fazer terapia se você não está fazendo uma prática de atividade física, se o seu sono está ruim, né? Poxa, eu faço terapia todos os dias, mas eu durmo 4 horas por dia. Tem alguma coisa errada, né? Então é muito importante, né? Eu acho que assim, olhar de forma holística. E com o advento aí do digital, acho que a pandemia ela foi muito ruim, mas teve alguns aspectos que aceleraram, né, transformações digitais. E uma delas é o atendimento digital, o atendimento de psicoterapia, o atendimento da telemedicina. Eu sou mineiro, né? Eu não sei se o pessoal percebeu aí. Mas eu faço com a minha psicóloga em Minas Gerais e faço através da teleconsulta, da teleorientação ali, e é fantástico. Então, assim, eu acho que é o nosso papel enquanto profissionais da área, não só eu, você, Bruno, Elisa, a Gabi, que também está aqui no estúdio, é nosso papel, não só nós, mas todos os profissionais que estão envolvidos nesse ecossistema, realizar uma mudança de cultura, né? Acho que mudar a cultura é muito importante. E mudar a cultura não só para o acesso à saúde digital, que é o que eu comentei, mas mudança de cultura de como olhar para a sua saúde, como olhar para si. Então, levar esse tema dentro das empresas é a nossa missão, né? Não só da Vita, mas eu acho que de todo mundo que está aqui, que demonstrou interesse, que depois vai ter o acesso a esse conteúdo de outras formas. Eu queria deixar essa mensagem de mudança de cultura, de missão mesmo, que eu acho que é muito importante. Caminhando para a reta final, infelizmente, depois a gente vai ter um tempinho aqui para abrir para algumas perguntas. Eu queria trazer um tema aqui que eu achei super interessante da pesquisa, que são as tendências observadas aí para 2024 e que vão se arrastar para 2025 também, né? Que eu acho que são pontos interessantes da gente comentar. Nós falamos muito sobre dados, né? A gente trouxe dado de plano de saúde, a gente trouxe dado de benefícios complementares, dado de saúde mental, número. Como eu havia comentado anteriormente, né, a gente vê, né, e uma das tendências da pesquisa foi essa, que o desafio do recursos humanos e da área de benefícios é custo, gestão, engajamento e comunicação. Tudo isso permeia dados, números.
Qual que é o problema? Tem número demais. Então a gente olha para número demais. Aquele dashboard, aquele comitê de saúde que você demora 3 horas apresentando com um monte de número, da metade da reunião, ninguém está prestando mais atenção, porque é número demais, né? Eu acho que acaba confundindo muito na hora de fazer gestão dos benefícios, da parte estratégica dos benefícios, e de saúde populacional como um todo. Como que vocês enxergam isso? A pergunta é a seguinte, né? Como que quem está ouvindo aqui a gente, de modo prático, pode organizar a cabeça e organizar a sua estrutura dentro da empresa para olhar para os números que fazem diferença? Como que vocês enxergam isso? Como que vocês, sentados na cadeira de recursos humanos ou de quem faz gestão do tema dentro das empresas, poxa, o plano de saúde é o segundo maior custo dentro das empresas, né? Mas como fazer gestão disso? Quais números a gente deve olhar? O que a gente deve olhar e como? Qual a periodicidade? Qual a frequência? Queria ouvir um pouquinho vocês em relação a isso. Quer falar, Elise? Quer começar? Posso começar. Gabriel, acho que a gente tem dado demais e informação de menos, né? Os dados não se conectam, né? A gente não consegue chegar num denominador comum. Eu acho que essa é a grande dificuldade hoje dos RHs. Então, sentando na cadeira de um deles aí, né? Desse gestor de pessoas, recursos, cultura, eu acho que a gente precisa organizar, o RH precisa ter um braço consultivo, seja ele próprio, seja um terceiro, para que organize essas informações e ajude na tomada de decisão. Como a gente comentou aqui no começo desse nosso podcast, a gente tem uma infinidade de oferta de benefícios para esses colaboradores. E como essas informações se conectam, né? Será que quem usa demais é o mais sedentário, né? Será que as pessoas não estão usando, estão adoecendo a longo prazo? Então, como é que tudo isso se conecta? E já pegando esse gancho, né, da importância de um Health Analytics, de um sistema que cruze essas informações e que dê o norteamento para a tomada de decisão dessas empresas, desses gestores, a gente pensar esse ano e para o próximo ano muito forte no ESG. Quando a gente fala de práticas, né, para medir a sustentabilidade, impacto ético de uma empresa, dentro da comunidade, junto com os seus parceiros de negócio, eu acho que a gente não pode esquecer do que está em evidência. A gente fala muito de inteligência artificial generativa, a gente vem falando dessa crescente da importância do benefício de saúde e como um meio, né, um objeto de consumo da população. A gente também pensar que a telemedicina hoje vem como uma tecnologia sustentável. Então, quando a gente tem um RH forte, querendo a implantação do seu ESG dentro da empresa, até para fortalecer, né, a marca e também fortalecer a sua parceria com grandes parceiros e acionistas, a gente pensar que não só o 5G em expansão vem trazendo essa possibilidade, mas também a questão da telemedicina quando a gente pensa na mitigação do desperdício de recursos, de papel, de água, de energia, de um escritório físico, né? Então, eu acho que, já fazendo um apanhado, essa é a minha visão aí para esse ano e ano de 2025. Essa questão de dados que você falou, obviamente é muito importante. Nós temos um BI maravilhoso, né? Que você consegue entrar em detalhes muito preciosos, né? Ainda mais se a empresa tiver um médico, consegue ter acessos realmente muito, muito preciosos. Mas eu entendo que o RH está buscando parceiros verdadeiros, um relacionamento que a pessoa consiga entender as dores dela, né, que consiga enxergar o beneficiário dela, né, consiga entender aquele segmento, não é apenas mais uma venda, mais uma empresa. Poxa, Bruno, entenda qual que é o meu segmento, entenda qual que é a minha dor, entenda o que nós estamos enfrentando nisso. Então, sempre nas nossas conversas com os RHs, eu vejo que o RH está voltando nessa essência de um relacionamento verdadeiro. Poxa, quanto flexível a nossa consultoria consegue ser com as nossas demandas, né? Não apenas fazer uma venda e falar o beijo, tchau, né? E acabou por aqui, mas quanto você consegue nos ajudar com a comunicação. As empresas lutaram tanto para ter um benefício de academia, que quando conseguiram, nós conversamos e os índices de utilização de benefício de academia pós-implantado são baixíssimos. Às vezes 10%, 12%, e é um custo muito alto para a empresa. Então, quanto que a Vita, né, quanto que a consultoria consegue ajudar na comunicação, nesse engajamento?
E nós só conseguiremos ajudar a partir do momento que nós entendemos a dor, entendemos o segmento, quais que são as tendências daquela empresa. Eu sempre questiono o RH, empresa, qual que é a tua visão para esse ano de 2025? Né? Como que foi o teu crescimento o ano passado? O que todos os investidores estão pedindo para vocês? Né? O que foi o turnover? Seus colaboradores estão saindo mais por quê? Porque dessa forma a gente consegue traçar uma estratégia eficaz para o próximo período. Então a minha visão é, os RHs estão querendo relacionamentos verdadeiros com a consultoria. E um ponto importante, antigamente o RH não entendia como que era a remuneração das consultorias. Hoje o RH ele é muito preparado em termos de, sabe qual que é a remuneração, o RH sabe os benefícios que eles estão tendo junto com as operadoras. Então, consultoria, me devolva um pouco daquilo que vocês estão ganhando também. Né? Então, o RH hoje é muito informado e ele quer que realmente a consultoria seja ativa, proativa e não só fique recebendo as dificuldades, as buchas para poder resolver. Boa, fantástico. Gente, a gente vai abrir para algumas perguntas agora. Antes disso, só fazer um disclaimer aqui. Todos que estão aqui, todos que eventualmente tiverem contato com essa gravação vão receber o material completo, tá? E nesse material tem uma seção especial que nós fizemos uma pergunta capciosa. A pergunta é a seguinte, a gente perguntou assim, ó, RH, profissional de recursos humanos, líder, gestor, qual o seu maior desafio em 2024? Né? Esse foi o 24 e 25, né? Essa foi a pergunta. E, para nossa surpresa, a gente teve 3 palavras que apareceram. Uma não é tanta surpresa, mas as outras 2 eu achei bem interessante, que apareceram em quase todas as respostas. Foram 150 respostas, tá? Custo, óbvio. Comunicação, então, como comunicar os benefícios e problemas de comunicação com a base e com os colaboradores, né? E engajamento. Então, teve uma resposta lá que ela até me marcou, né? A resposta era a seguinte: conseguir reduzir o custo do plano de saúde, um RH de uma grande empresa brasileira, uma das maiores indústrias, tá? Essa empresa tem mais ou menos uns 100 mil funcionários aí, colaboradores, tá? Enfim, consegui reduzir o custo com o plano de saúde, utilizei a economia para melhorar os benefícios, dei benefício à academia, dei vários outros benefícios. Agora as pessoas não sabem quais benefícios elas têm, elas continuam pedindo os mesmos benefícios. E já tem, às vezes. E o engajamento nos benefícios é muito pequeno. Eu implementei dentro da empresa, né? Tava lá nessa resposta. Programas de saúde, as pessoas não participam dos programas de saúde, né? Então eu achei muito interessante, porque é uma dúvida, uma pergunta de uma grande empresa e que eu acho que ela se aplica a qualquer outra empresa, né? Custo, comunicação e engajamento. E aí, como que a gente resolve esse problema, Bruno? joguei para você agora. Porque é interessante que você colocou, é uma grande empresa e ela tem muitos recursos, ela tem muito acesso, tem muito network, e aí é a mesma dúvida, a mesma dificuldade de uma empresa de 200, de 300 vidas, né? E aí eu volto para essa questão de quem é o teu parceiro, né? De novo, o teu parceiro só está sentado na mesa para te fazer uma venda ou não? A comunicação que é colocada é uma comunicação padrão que solta para todas as empresas, ou existe uma flexibilidade, né? E todos os parceiros, né, Brunão? Não só o plano de saúde, mas todos os parceiros, né? Acho que todos de benefícios ou não também, né? Enfim, são um complemento. Nós recentemente fechamos, né, uma grande empresa do setor educacional, e aí, obviamente, a população ela é mais conservadora, uma população mais velha, né? E aí a conversa com o RH foi, a comunicação para vocês vai ser flexível, a comunicação para vocês vai ser para esse público, é diferente às vezes de uma empresa de tecnologia que está trabalhando mais com a geração Z. Então, isso é uma das formas de conseguir fazer uma comunicação ser expandir para toda a companhia. Né? Quando as operadoras mandavam aquele informe com
um pequeno desenho e um texto enorme, isso não gera engajamento, né? Então você tem uma boa consultoria que faça um plano estratégico, às vezes regionaliza, às vezes cria um plano de elegibilidade para aquela companhia, trabalhe reembolsos diferentes, coloca às vezes uma coparticipação de acordo com certas categorias, porque você pode fazer isso também em empresa. Você não precisa colocar uma coparticipação uniforme para todos, mas você pode às vezes colocar uma coparticipação diferente para as bases. Acho que é isso. Acho que talvez falta um pouco mais de conhecimento técnico, um pouco mais de interesse pelo seu cliente, porque estratégias existem, tá? E, gente, vocês não estão sozinhos, tá? Boa. Pessoal, reta final agora, separei 2 perguntinhas aqui que eu achei muito legais para a gente finalizar o nosso bate-papo. A primeira delas é a seguinte: algumas empresas estão adotando dar o benefício do plano de saúde através da remuneração em si, e não fornecendo o plano. Como vocês enxergam isso? E aí, quem quer pegar? É uma dificuldade, né? Hoje a grande maioria das operadoras não oferece um plano individual, né? Então, quando você tem um colaborador aí CLT, que você quer dar remuneração, né? Tipo, como se fosse um plano de saúde, então você paga 1.000, 2.000 a mais, dependendo aí do ticket, para que essa pessoa faça a contratação, muitas vezes vai ser um processo dificultoso, porque ela não vai encontrar alguma porta aberta que seja acessível a ela e a sua família para esse tipo de contratação, tá? Então, eu acho que precisa, né, do meu ponto de vista aqui de saúde, o RH pensar nessa dificuldade hoje do mercado, né? Até por conta da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da imposição aí do reajuste. Então, as operadoras não estão querendo mais trabalhar com plano individual. E nem todo mundo é PJ, né? É verdade. Eu voltaria a essa pergunta, né? Se a empresa estava querendo praticar isso, qual que é o interesse real? O interesse real é cuidar da vida do beneficiário, da saúde dele, ou é somente falar, colaborador, está aqui um valor similar do que seria o plano de saúde? Então, qual que é o interesse da empresa? Né? Porque se for cuidar da saúde, essa de fato não é a melhor estratégia. Tá? E quando tiver um problema de saúde, o colaborador ele vai buscar a empresa, mesmo ele recebendo aquele valor através do salário dele, e a empresa vai ajudar. Ou seja, vai gastar mais ainda com relação a isso. Então não recomendamos essa como uma estratégia. Boa. Agora uma pergunta para a Elisa. Como trazer para a empresa benefícios e estratégias para impedir afastamentos ou situações causadas por burnout e ansiedade? Benefícios é uma alternativa, uma solução? Se sim, quais exemplos? Né? Então, entendi aqui que a pergunta ela tem muito a ver com absenteísmo, né? com problemas com afastamento, enfim, acho que é um ponto super relevante. Hoje a grande dificuldade dos RHs é fazer gestão dos afastados, né? Então precisa haver um parceiro que faça a gestão dessas pessoas para que a gente consiga entender se durante esse processo de afastamento, seja previdenciário, seja um afastamento temporário, se as pessoas estão cuidando e se elas têm um vínculo com algum profissional. Esse é o primeiro ponto, né, de partida quando a gente olha sobre a ótica de saúde, de cuidado em saúde. E não é só ofertar o benefício, né? Como a gente já falou aqui, de várias estratégias, pensando nesse esgotamento, pensando, né, nas doenças relacionadas ao trabalho hoje, que é muito oneroso para os RHs, até por conta de manutenção desse colaborador por mais um tempo dentro da empresa, a gente precisa saber se essa oferta que está sendo feita é de qualidade e se esse colaborador está utilizando. Vou dar um exemplo do que a gente faz dentro da Vita, né, que é gestão de afastados para alguns clientes, então a gente tem esse tipo de serviço aqui, e é ofertar também o próprio serviço. Então, as empresas nos contratam para gerir essas vidas e para garantir que elas tenham acesso a esse cuidado em saúde. Então, a psicoterapia, a gente consegue monitorar, né, tendo o nosso próprio prontuário, se essa pessoa é assídua, se está engajando, a gente está vendo melhora para conseguir reinserir ela no ambiente de trabalho. Então, não sei se eu consegui responder a esse questionamento, né, com exemplos, mas é o que a gente faz hoje, é entender aquele contexto que aquela pessoa está inserida, qual foi o motivo do afastamento,
para tentar fazer com que ela seja reinserida no ambiente de trabalho. Então, a gente faz essa ponte com as empresas, e se a empresa tem um médico gestor, também fica mais fácil a gente compartilhar as informações de saúde, porque por conta da LGPD a gente não consegue abrir para RH. Boa, muito bom, Elisa, muito obrigado. Eu queria deixar uma última provocação aqui, que é sobre custo, né, com o plano de saúde. Então, o maior problema que a gente viu dentro da pesquisa é custo, né? Sinistralidade muito alta, custos exacerbados, reajustes muito altos ano após ano, né? E aí minha provocação é a seguinte, né? Apesar desse aumento em custo, né, cuidar da saúde dos colaboradores, além de reduzir o custo do plano de saúde, ele gera ROI, né? Então, cuidar da saúde gera ROI, gera retorno para a empresa. Então, assim, minha provocação é: o que você, enquanto RH, está fazendo para vender esses projetos dentro da empresa, de cuidar da saúde das pessoas, né? O tempo todo a gente tem que vender projetos dentro da empresa, né? E eu imagino que seja muito difícil vender esses projetos para o board, né? Mas eu queria deixar essa provocação, né? Será que você, né, o profissional aí de RH, está, de fato, vendendo esses projetos como retorno sobre investimento para a empresa? Porque cuidar da saúde gera ROI, né? Então, essa é a minha provocação final. Sobre a pesquisa, né, a gente vai disparar para todos que participaram aqui do webinar, tá? Para os nossos clientes também até o fim da semana. E acompanha a gente aí nas redes sociais, acompanha a gente também no LinkedIn. A gente vai gerar bastante insight a partir dessa pesquisa. Aqui foi um gostinho, os principais pontos, mas a pesquisa ficou bem legal, tem quase 50 páginas, então tem bastante insight aí para a turma de recursos humanos. Queria agradecer ao Brunão. Imagina, se puder falar umas palavras também. A gente também, pessoal, a gente pode estender essas conversas acionando a Vita. Vamos até vocês, vamos bater um papo, vamos entender o momento da empresa, o momento de vocês, fazer um plano estratégico, um projeto para vocês, realmente para poder transformar a sua saúde da sua empresa, fazer algo realmente viável em termos de saúde financeira das suas apólices de saúde. E uma provocação também: provoquem a consultoria de vocês, né? Então eu sempre falo para os nossos clientes, né, vocês estão investindo tanto em tecnologia hoje para os seus clientes, então o quanto que os seus fornecedores também estão investindo em vocês, né? Mas é isso, vai ser um prazer estar com vocês, conversando numa mesa também e apresentando às vezes até a pesquisa e entendendo melhor o seu cenário. Boa, Elisa, muito obrigado pela sua participação. Palavras finais. Eu que agradeço, faço das minhas palavras a do Bruno, que nos representa brilhantemente aí. Então, se você quer, né, conhecer um pouquinho mais das nossas estratégias, como é que o time aqui faz a gestão de saúde para entregar valor para você e para suas vidas, para seus colaboradores, o Bruno está aí à disposição. Boa, muito obrigado, gente. Esse foi mais um Insights oferecido pelo Hospital Digital. Obrigado, acompanhe a gente nas redes sociais. E é isso. Um excelente dia a todos. Obrigado.